Olá pessoal, voltando aqui para a apresentação dos slides, né? Eu havia parado na parte de hubs e pontes. Agora a gente entra aqui no equipamento de rede chamado de switch, tá? O switch nada mais é, pessoal, do que cada porta do equipamento funciona como uma ponte. Então ele sabe quais são os MAC addresses que estão naquela porta e redireciona um pacote para aquela porta só se realmente o destinatário estiver ali. Na verdade, houve uma transição, tá? Os suítes atuais são do jeito que eu falei, cada porta normalmente com o seu domínio de colisão, né? A- as portas do suíte são independentes uma da outra. Agora, a gente teve o que a gente chamava de switch hub. Talvez alguns até tenham em casa ainda esse equipamento, que é uma mistura de hub com switch, como o nome já diz, né? Algumas portas colidem entre elas. Então, por exemplo, se você tiver um switch hub com 8 portas, você pode ter da porta 1 a 4 colidindo e da porta 5 a 8 colidindo. E internamente uma ponte que liga esses dois hubs, tá? Exatamente como o exemplo que eu fiz de simulação, né? Um equipamento, só que tudo dentro de um equipamento só, um equipamento com 8 portas e uma ponte interligando de 4 em 4, tá? Os equipamentos profissionais já deixaram de ter essa característica, como eu coloquei aqui, né? Vejam só um exemplo de 4 possíveis domínios de colisão. Então acaba que switch já não tem mais colisão, porque cada porta começa a trabalhar full duplex, pode transmitir e receber ao mesmo tempo, e se chegar um pacote aqui no switch e a porta de destino estiver ocupada, ele coloca esse pacote em buffer para transmitir no próximo momento. Bom, então o que esses suítes permitem para a gente, né? Permite a comunicação entre estações de trabalho e servidores, né? Dispositivos, hosts finais. Trabalho na camada de enlace, olha que detalhe importante aqui, né? A camada de enlace já consegue identificar onde um pacote começa e termina, consegue ver MAC de origem e destino, e por isso que eu consigo direcionar o pacote só para a porta correta. Alguns suítes, gente, já possuem até a camada de rede de aplicação, o que vai contra, né, a especificação inicial de que suíte trabalharia só até a camada 2. Então nós vamos ter suítes sim que vão até a camada 3 com capacidade de fazer o roteamento e suítes que vão até a camada 7 quando a gente fala em camada de aplicação, que são suítes que conseguem identificar qual é a aplicação que está rodando dentro daquele pacote. Isso permite fazer com que ele aplique até políticas de filtragem, né? Responsáveis em comutar um frame, né? Chavear o frame de uma porta para outra, largamente utilizados em redes locais, mantém as tabelas MAC, vou mostrar isso aqui depois na simulação, evitam que os loops de rede coloquem os equipamentos fora de operação e podem segmentar as redes usando VLAN se eles tiverem essa característica. A gente organiza os suítes atualmente no modelo hierárquico, tá? Esse modelo hierárquico, como o próximo slide vai mostrar, recomendo que a gente tenha suítes de camada de acesso, que são aqueles suítes que ligam os endpoints, né, os dispositivos finais. Eu tenho suítes de camada de agregação, onde eu ligo os suítes de camada de acesso a ele. Então percebo que os computadores estão ligados aos suítes de acesso e os suítes de acesso interligados aos suítes de agregação. E por fim os suítes centrais que possuem maior desempenho, né, redundância de vários aspectos, de fonte e maior vazão, que interligam os suítes de agregação, né? Nesse exemplo aqui dá para ver que existe total redundância, né? Cada suíte ligada a dois suítes de agregação, cada suíte de acesso, e os suítes de agregação interligados aos suítes centrais também por múltiplas vias, né? Aqui esse símbolo indica que eu tenho duas portas fazendo o que a gente chama de link aggregation, que é o somatório da capacidade de várias portas, tá? Esses aspectos a gente vai discutir mais à frente também. Então, o que eu pulei um pouco do slide anterior foi no sentido de falar que eu posso organizar a minha infraestrutura comprando suítes com poderes computacionais diferentes e
que vão assumir funções bem específicas aí na minha rede local. É claro que num escritório de pequeno porte, na casa da gente, a gente não vai encontrar uma estrutura dessa. Provavelmente a gente vai ter só um switch ligando todo mundo. Mas a estrutura, por exemplo, da PUC já conta com equipamentos interligados dessa forma. Para vocês terem ideia, no campus do Coração Eucarístico, nós temos 8 equipamentos que fazem essa agregação ou distribuição, também é outro termo que se usa, né? E 2 suítes de camada central, perfazendo então aí 10 suítes com maior poder computacional. Né? Não, desculpa, 7 mais 2, 9 suítes com poder computacional maior. Os suítes de camada de acesso, como eu falei, ligam os pontos finais. Vocês têm esses slides, depois vocês podem ler com calma. Os suítes de agregação ou distribuição interligam os suítes de camada de acesso, controlam o fluxo de rede usando políticas que realizam funções de roteamento entre as VLANs, então são equipamentos normalmente com mais funções. E os suítes de camada central ou de núcleo, que são responsáveis em fazer o backbone, a infraestrutura principal da rede com alto desempenho. Tá? Normalmente rodando algoritmos de roteamento que nós vamos estudar. Na verdade, nós estudamos isso aqui em redes de computadores. Aonde que eu uso? Em organizações que demandam alto desempenho, segurança, disponibilidade. Isso também já não é mais uma realidade, né, pessoal? Porque com a redução de preço a gente já encontra o switch sendo usado em qualquer tipo de infraestrutura. É claro que você tem switches que custam de R$100 a centenas de milhares de reais. Tá ok? Então, um equipamento de rede desse nada mais é do que um hardware, um computador sem monitor e teclado, né? Então, você tem dos mais variados, até equipamentos extremamente baratos, com desempenho, é claro, que correspondentes a esse valor, e equipamentos com capacidade bem mais elevada. Bom, e por fim aqui, especificar que existem 2 tipos de switch. Tem um switch Store and Forward, como o nome diz, armazena e encaminha. O que significa isso? Todo pacote que esse switch receber, ele pega esse pacote, recebe o pacote todinho, coloca em buffer, confere o CRC para ver se o pacote está errado ou não, e só depois que encaminha para o destinatário. Tá? Então ele faz um trabalho de armazenar o pacote para depois encaminhar. O cut-through ele já procura apresentar maior desempenho, porque ele não espera o pacote inteiro chegar. À medida que o pacote vai entrando por uma interface, quando eu já percebo o MAC de destino, antes mesmo de receber o pacote inteiro, eu já faço o encaminhamento dele para a porta de destino daquele quadro. É claro que se o pacote estiver errado, o switch já não vai dar mais conta de perceber, porque ele já encaminhou para o destino. Quem vai perceber que o quadro está com erro ou não, é a máquina destinatária. Mas em função do baixíssimo índice de perda de pacotes hoje em rede, pessoal, compensa eu aumentar o desempenho da minha rede, ao invés de ficar me preocupando em detectar o erro já no switch. Tá? O índice de perda hoje é muito abaixo de 1%. Então é isso que eu queria falar para vocês e vou apresentar agora no simulador como que isso funciona na prática.